Bom dia, povo! Sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo da espiritualidade umbandista, mais um vídeo semanal e hoje com um tema muito legal que eu particularmente amo, adoro e acredito que todo umbandista deve amar isso, porque hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre o que são nossos pais e mães orixás, o que é orixá, onde que esse termo entra na Umbanda, como que ele está relacionado às 7 linhas da Umbanda que nós comentamos no vídeo passado. Então já adianto que se você não assistiu aquele vídeo, talvez esse fique um pouco solto, um pouco perdido, é bom assistir aquele lá. Que a gente vai tentar explicar o que é orixá de uma forma clara, de uma forma um pouco mais prática, espero eu que didática, né? E relacionar eles às 7 linhas da Umbanda, né? Então como que eles estão dentro dos 7 princípios da vida, o que eles fazem por nós, né? A gente vai ver que orixá é algo grandioso, que é algo muito bonito mesmo. Bora lá então? Antes de mais nada, gostaria de adiantar que, como o outro vídeo, não vai ter nenhuma leitura de trecho. Eu estou usando alguns livros para poder explicar isso, né? Principalmente livros do Rubens, mas tem outros livros aí teóricos na Umbanda. Esse aqui é 7 linhas de Umbanda, A Religião dos Mistérios, do Rubens Saraceni, editora Madras. Depois eu até deixo embaixo na legenda lá o livro. E esse aqui é Orixás Ancestrais, também do Rubens Saraceni. Tem outros teóricos muito interessantes que eu posso acabar deixando também, caso vocês tenham interesse, a recomendação. É que o livro teórico, gente, você precisa... Ele é um pouco mais maçante, né? Ele é difícil de ler às vezes, tem que parar, tem que estudar. Não é que nem o romance, né? Que foram os outros livros que eu apresentei, que a história vai, se desenrola, é uma coisa leve, envolvente. Não, o estudo mesmo teórico, ele acaba sendo difícil e às vezes até chato mesmo. Você precisa parar ali e prestar atenção. Se você quiser aprender algo, você precisa fazer isso, né? Beleza, gente? Então, assim, muito importante também, sobre as 7 linhas da Umbanda e sobre o orixás que eu vou falar hoje, cara, isso na Umbanda não é algo universal, né? Existem diversas vertentes, cada casa vai trabalhar de uma forma. Se na sua casa vocês entendem as 7 linhas de outra forma, os orixás de outra forma, tudo bem, não tem problema. Isso faz parte da Umbanda. Como uma religião nova, tem muitas vertentes, não está muito bem sistematizadas as coisas ainda. Então você vai ter gente pensando uma coisa, gente pensando outra coisa, e aí vai. Nada invalida um ou outro, né? Cada um vai seguir uma linha. Então, assim, se na sua casa não é praticado isso, não fique bravo comigo, nem com o dirigente da sua casa, porque isso acontece mesmo na Umbanda. Isso faz parte do processo, da pluralidade que existe nela. Comentei um pouquinho sobre isso no vídeo das 7 linhas também. Beleza, gente? Então é isso. Vamos lá. O que será que é orixá? Será que orixá ali são deuses da Umbanda que brigam um com os outros pela cabeça dos filhos, pelo controle do mundo? Algo meio o Olimpo lá, né? O Monte Olimpo da Grécia. Será que é tipo isso, orixá? A gente vai ver que não. Antes de mais nada, gostaria de deixar claro que a Umbanda é uma religião monoteísta. O que isso significa? É uma religião que acredita em um único poderoso, divino, onisciente Deus. O mesmo Deus ali que os cristãos vão acreditar, que os judeus, que os islâmicos, todas as religiões ali que acreditar que existe um único Deus governando toda a criação, a Umbanda também acredita nisso. Nossa, então os orixás não são o que eu ouvi falar que eram, né? Calma, que a gente vamos começar a adentrar nesse assunto. Mas, se os orixás não são deuses, o que eles são? Lembra do vídeo lá das 7 linhas, lá atrás, que a gente comentou que existem 7 princípios da vida, 7 caminhos, que se um espírito quiser alcançar um estado muito alto de evolução, ele tem que evoluir em todos os 7 princípios da vida. Então lembra lá que o primeiro era fé, amor, conhecimento, justiça divina, lei maior, evolução e geração. Esses são os 7 princípios da vida. Se você quer evoluir, você precisa trilhar todos eles. Lembra que eu dei o exemplo lá do Preto Velho, que ele conseguiu evoluir em todos esses sentidos da vida, e hoje é um dos guias mais sábios que nós temos, né? Ele inspira ali confiança, amor e por aí vai. Agora, fato é, imagina se Deus tivesse criado sua criação, né? Feito ali os 7 princípios da vida e falasse assim, ó, para os seus filhos e filhas, no caso nós. Pessoal, tá pronto, evolui aí. Caminha aí por conta própria nesses 7 sentidos da vida. Quem conseguir crescer vai, quem não conseguir tem seu tempo também, não se preocupe não. Ia ser um caos, né? Ia ser muito difícil. Já é difícil com a gente ter sendo amparado, né, pelos guias da Umbanda, pelos nossos pais e mães orixás. Imagina se não tivesse ninguém para amparar a gente. Ia ser um caos. Então, nesse sentido, Deus, como um pai amoroso que é, criou ali para sua criação as suas divindades,
as suas manifestações divinas, para poder reger a criação, para poder dar amparo e sustentação aos seres, a seus filhos e filhas, no caso nós e todos os outros que habitarem aí, quem sabe, toda a criação divina. Ou seja, orixá, resumindo, deixando bem didático, bem simples, é uma manifestação de Deus, uma de suas qualidades, é uma divindade de Deus, um trono de Deus. É como se um orixá fosse um bracinho, outro orixá fosse o outro bracinho, aí vai ter um outro orixá que vai ser a perninha. Sozinhos eles não conseguem reger tudo. Se você juntar todos eles, você vai ter o nosso divino criador e a sua divina criação. É isso, orixá é isso, uma divindade de Deus. É por isso que os umbandistas têm tanto amor e devoção pelos orixás. É por isso que a gente bate cabeça no terreiro, porque a gente tem amor, que a gente enxerga naquele orixá uma divindade, uma manifestação de Deus. E aqui eu estou falando dos orixás planetários, né? Seres multidimensionais, energia divina, mental divino, né? Como se fosse uma manifestação de Deus mesmo. Não estou falando dos orixás que baixam no terreiro. Esses é um outro caso que a gente vai fazer um vídeo também para tentar explicar ali sobre eles. Aqueles que vocês observam também são orixás, mas como se fossem trabalhadores dos orixás, vamos usar essa metáfora. Eu estou falando agora de orixá ancestral, de orixá ali divino, né? Uma manifestação de Deus mesmo. Então é isso. Ficou claro? Não ficou claro? Preciso que vocês deixem isso aí comentando que eu consigo explicar de uma forma melhor. Esses orixás, gente, como eu comentei, eles vão dar sustentação a nós. Então, assim, eu preciso evoluir nos 7 sentidos da vida, certo? Em cada sentido da vida vai ter ali um par de orixás que vai me ajudar a evoluir, estimulando, ora amparando, sustentando e aí vai indo. É por isso que nós temos tanta reverência e respeito, porque eles são nossos pais e mães. Como pai e mãe que são, eles zelam por nós, ajudam a gente a crescer, dá aquele puxão de orelha quando necessário. Isso que é orixá. Aí você vai pensar, pô, mas caramba, né? Eu ouvi em algum lugar aí o pessoal falando que o orixá era o demônio, que o orixá brigava com os outros e que o orixá não sei o que lá. Pois é, infelizmente, gente, é um pouco triste mesmo, dói assim na alma mesmo quando a gente ouve em algum lugar falar essas coisas dos orixás, porque nós enxergamos manifestações do nosso divino criador neles. São qualidades dele, é um pai e mãe que zela por nós. Então, se você pensava isso, ou se você conhece alguém que pensa isso, ou manda um vídeo para ela, ou explica isso para essa pessoa, ajuda ele a sair dessa ignorância aí, porque tem que ter respeito por todas as religiões. Certo? Outra coisa muito importante também é que isso que eu estou falando é na Umbanda, tá? No Candomblé vai ser outra perspectiva, né? Talvez alguma outra religião vai ser outra perspectiva sobre os orixás, sobre as 7 linhas, enfim, sobre essas coisas. Você vai ter no Candomblé alguns contos, né, que mostram ali histórias de um orixá brigando com o outro, mas isso faz parte da cultura deles, né, da crença deles. Tem contos belíssimos que mostram ali histórias de amor, resiliência, né, fé. Então, assim, depende muito da leitura. Isso que eu estou falando é da Umbanda. Bom, mas vamos lá. Como que os orixás estão dentro das 7 linhas de Umbanda? Como que eles amparam e sustentam a nossa evolução? É isso que essa parte agora do vídeo vai ser focada nisso, dar exemplos de como eles nos amparam e nos sustentam. Eu, antes de mais nada, fiz um desenho, o desenho ficou bom, hein? Um desenho muito bom para tentar mostrar isso, porque de fato é um pouco abstrato, né? Para uma pessoa que não tem o conhecimento ali da religião, que está começando agora, até para os médios, viu? Tem médio aí que não conhece muito sobre a Umbanda, que quer só incorporar, desincorporar, saber o nome de Exu Pombagira aí. Então, assim, é bom apresentar formas de explicar, e eu gosto muito do desenho, porque ele ajuda a gente a ter ali uma ciência melhor, certo? Então, assim, os orixás, eles vão estar dentro das 7 linhas de Umbanda. Na Umbanda Sagrada, nós acreditamos que nós temos 2 orixás por cada linha, sustentando e amparando a gente. Isso vai variar de Umbanda para Umbanda, por isso que como eu estudo a Umbanda Sagrada, eu vou falar da Umbanda Sagrada aqui, principalmente. Tendo 2 orixás por cada linha, se são 7 linhas, nós vamos ter 14 orixás. Matemática básica aí. Tem outros relacionados a outras coisas? Tem, mas hoje a gente vai focar nesses 14. Qual que é a função deles? Eles vão pontificar essas linhas, eles vão dar amparo e sustentação para os seres que estão evoluindo nesses 7 princípios da vida. Quem são eles? Nós, certo? Para deixar mais claro, deixa eu pegar aqui. Espera aí, eu vou pausar e aí eu volto. Voltei, olha aqui, ó. Que beleza de desenho, hein? Tinha um quadro branco aqui que eu falei, puta, eu vou fazer um desenho com ele.
Eu sei que aparece invertido para vocês, mas não tem tanta coisa escrita não. Isso aqui é um desenho mesmo só para poder elucidar essa parte. Essa bolinha vermelha aqui gigantesca que eu coloquei, maior, ela vai representar nosso divino criador, Deus. Na Umbanda a gente pode chamar de Olorum também, tá? Tem outros nomes, mas vamos focar aqui com Deus, que é o nosso divino criador, para poder ficar mais claro. Do nosso divino criador saem os 7 princípios da vida. Lembra que é o vídeo lá de trás, que é essa linha preta aqui. A cor no exemplo não importa, tá? Porque eu só tinha essas 2 canetas mesmo. Eu coloquei aqui até primeiro, segundo, terceiro, mas acho que não vai aparecer para vocês. Mas fato é, aqui estão os 7 princípios da vida, 7 qualidades de Deus que a gente vai trilhar por esses caminhos. Amor, fé, conhecimento e aí vai, para poder evoluir. Vejam que se você subir, você vai indo em encontro ao nosso divino criador, você vai alcançando uma evolução maior. Essa é a ideia, tá? Onde estão os orixás nessa história toda? Aqui eu coloquei umas bolinhas vermelhas, ó, tá vendo? Um pouquinho menor que a de nosso divino criador, tem as bolinhas vermelhas dos nossos amados orixás. 2 bolinhas por cada linha. Eles estão aqui, justamente aqui, gente, pontificando e sustentando essas linhas, para que a gente possa crescer e evoluir. Esses tracinhos pretos, deixa eu chegar mais perto, esses tracinhos pretos que eu fiz é como se fosse nós, os filhos e filhas aqui, crescendo e evoluindo nos 7 sentidos da vida, e você tem os 2 orixás aqui amparando e pontificando a nossa evolução, nos sustentando, nos estimulando, zelando por nós, e aí vai. E aí, ficou claro? Ficou bom? Ficou bom o desenho, vai? Ficou bom, peraí que eu vou pausar de novo. Então, gente, é isso. Orixá é uma divindade de Deus que ampara e sustenta seus filhos e filhas ali, no caso nós, a crescer pelos 7 sentidos da vida. Resumindo tudo isso, nesses 2 últimos vídeos, é isso, é essa frase. Não é lindo isso, cara? A Umbanda é bonita, a Umbanda é linda, a fundamentação da doutrina da Umbanda é muito bonita. Eu espero que tenha ficado claro, porque você entendendo isso, é como se fosse a coluna dorsal ali da Umbanda, cara. É o eixo principal, fundamental dela. Isso vai valer para todas as Umbandas, para todos os... Enfim, as linhas que possam existir aí, todas as casas, todos os guias. Os orixás são nossos pais e mães, divindades de Deus, tronos de Deus que nos amparam e sustentam. E por eles terem essa responsabilidade gigantesca e serem divindades de Deus, eles assumem suas qualidades também. Então o orixá é onisciente, onipotente e onipresente. Tudo sabe, em tudo está e tudo pode fazer. Eles zelam ali para que o caos não ocorra na criação. É como se eles zelassem para que tudo ocorresse da forma como tem que ser. Isso é o orixá. Agora, neste momento, tem os orixás me amparando. Isso, gente, é algo universal, tá? Não é restrito a Umbanda, não é restrito. Isso aqui vale para todas as religiões, para toda a criação de Deus. Como que eles amparam a gente nas 7 linhas? Vamos dar exemplos práticos para ficar um pouco mais claro. Na linha da fé, nós vamos ter 2 orixás, lembra? Um masculino e um feminino. Isso aqui a Umbanda Sagrada acredita. O orixá masculino é nosso pai Oxalá. Nós chamamos ele de Oxalá, que é o senhor da fé, representado pela cor branca, principalmente, senhor da pureza, e aí vai. Como que ele ajuda a gente nesse sentido? Esse orixá vai estar constantemente estimulando a gente a ter procedimentos, pensamentos e ações religiosas nesse sentido da fé, a crescer nesse sentido da fé. É isso. Nesse momento agora, meu pai Oxalá está me estimulando aqui a ter esse pensamento de fé, a tentar transmitir isso, e aí vai. Mas, ao mesmo tempo, o irmão que está lá na igreja, lá rezando, também está sendo influenciado e estimulado por nosso pai Oxalá a ter essa fé. Aquele irmão que não tem religião, mas tem muita fé e mora na sua casa lá, está fazendo uma oração para agradecer o começo do dia, também está sendo influenciado pelo nosso pai Oxalá. Sei lá, o japonês que está no dormir, está dormindo agora, fez uma oração antes de dormir, também está sendo influenciado. Essa é a ideia, certo? Então a gente vai ter um orixá estimulando a crescer nesse sentido. E o outro? O outro vai fazer o contrário. Ele vai fazer o ser dar uma parada de crescer nesse sentido. Por quê? Para atrapalhar a gente? Não, muito pelo contrário, para ajudar a gente. Tem momentos que a gente, de tanto estar afoito e querer crescer muito, a gente acaba desvirtuando o sentido, tomando os pés pelas mãos ali. Por exemplo, vamos supor que eu esteja com muita fé, nossa, eu adoro minha fé, adoro minha religião, mas eu começo a usar isso para ganhar dinheiro, eu começo a usar isso para atracar os meus irmãos e irmãs, porque a minha religião é maior que a deles, eles estão tudo perdidos porque as religiões deles é do demônio, enfim. Perceba que eu estou entrando num processo de fanatismo, né? Eu estou desvirtuando, desequilibrando esse sentido. E aí nós vamos ter nossa mãe,
Oiá Tempo ou Mãe Logunã, tem esses dois nomes, que vai dar uma segurada, vai, filho, dá uma acalmada aí. Vamos parar de crescer nesse sentido, vai crescer ali no sentido do amor, no sentido do conhecimento, dá uma segurada, vai dar um puxão de orelha mesmo, gente. Que é para poder falar, ó, volta pro eixo aí que você tá prejudicando os outros, você tá tendo atitudes negativas, ações negativas. Então perceba que você vai ter em cada linha dois orixás. Um estimulando você a crescer e o outro dando uma segurada quando você está crescendo muito, está muito afobado, está se desvirtuando. Isso vai te ajudar porque vai impedir você de fazer merda por aí, né? Imagina eu, fanatizado, atacando meus irmãos e irmãs. Bom, isso aí já existe no mundo, né? Tem gente que com a sua fé mata o outro em nome de Deus. Imagina que loucura isso. Então você tem um orixá amparando ali, né? Dando uma segurada. Claro que isso a nível energético. O ser humano tem o livre-arbítrio para tomar suas decisões. As energias chegam. Agora, se ele vai respeitar isso ou não, ou se ele vai melhor entender isso ou não, aí depende de cada um. Beleza? Então isso é no sentido da fé. No sentido do amor, como funciona? Nossa mãe Oxum, orixá feminino, vai estimular ali os seres a terem procedimentos, ações, sentimentos amorosos, a crescer nesse sentido do amor. Mas, caso o ser se desvirtue, caminhe ali para um lado de paixão, obsessão e por aí vai ter nosso pai Oxumaré dando uma segurada, falando, filho, dá uma segurada aí, puxando a orelha, falando, calma, não é assim. Vai focar em outra coisa por enquanto na sua vida. Para de fazer isso que você está se comprometendo e comprometendo os outros também. Não é lindo isso, gente? Isso é muito lindo. No conhecimento, no sentido do conhecimento, vai ter nosso pai Oxóssi, orixá masculino, estimulando os seres a buscarem conhecimento, a adquirirem conhecimento, a transmitir conhecimento, mas caso o ser esteja usando isso para manipular os outros, para derrubar os outros, para machucar os outros, aí nós vamos ter nossa mãe Obá, falando, filho, dá uma segurada, tira o pé do freio aí, dá uma acalmada. E aí vai, assim, sucessivamente, em cada uma das 7 linhas, nós vamos ter dois orixás, cada um com um nome, um masculino e um feminino, dando amparo, sustentação e ora estimulando, ora refreando. Não vou falar todos aqui, porque vai ficar muito extenso, né? Serão muitos nomes, mas pretendo trazer um vídeo sobre cada orixá, sobre a sua função, como que ele atua na nossa vida, como que a gente pode pedir para esse orixá nos ajudar em determinado sentido, que isso é muito legal. Acho que vai ajudar vocês nessa conexão e também direcionar ali a oração fica muito bacana, muito interessante. Beleza, gente? Ficou claro? Cara, espero que tenha ficado claro. Tentei ao máximo, por exemplo. O desenho ficou bom, né? Deixe nos comentários aí, isso na verdade isso é bem legal. Fala o que você acha, o que você entende, né? Se fez sentido, não fez sentido, se na sua casa é assim, na sua casa não é assim. Vejam que esses vídeos, gente, é uma introdução, né? Eu tô pegando tudo aqui e tô simplificando a um nível extremo. Não substitui leitura de livro, não substitui curso que você possa fazer por aí. Cara, esse assunto, inclusive na nossa casa tem um curso que chama Fundamentos Básicos da Umbanda, que é o básico isso, as 7 linhas e os sagrados orixás, e também os guias da Umbanda. Caso você tenha interesse, eu posso deixar aqui embaixo o arroba lá do centro, com a página para vocês poderem ver. É só uma vez no ano que tem, então ainda não vai abrir, só ano que vem. Tem outras pessoas grandes na internet aí, como um Banda EAD, com o professor Rodrigo Queiroz, o Alexandre Comino, tem... Enfim, tem muita gente dando curso por aí, só veja, né, antes, porque tem gente que dá o curso de uma forma legal, tem gente que não trabalha de forma séria, tem várias casas que podem dar curso, então assim, você tem que ver se você se identifica com aquela casa, né? Se você, enfim, se eles estão fazendo um trabalho sério, porque infelizmente o ser humano sempre tem alguns meio perdidos aí. Beleza, gente? Gostaria de encerrar esse vídeo pedindo agora para que você, que aprendeu tudo isso, cara, se conecta aí na sua fé, no momento do seu dia, e pede para os sagrados orixás te ampararem, te auxiliarem, te sustentarem em algum sentido da vida. Faz uma autoanálise. Lembra que eu falei para vocês fazerem autoanálise no vídeo anterior, das 7 linhas? Qual linha aí que você achou que você não... é a piorzinha sua? Ah, eu sou muito ruim no sentido do amor. Cara, faz essa análise. Para o momento do seu dia, os orixás eles estão em todo lugar, todo momento. Você fazendo uma oração dentro de você vai conseguir se conectar com eles. Se concentre. Minha mãe Oxum, que a senhora possa me guiar, me amparar nesse sentido amoroso, que a senhora possa me ensinar a construir um amor fértil, um amor saudável, pelo meu irmão, pela minha irmã, pelo meu companheiro, um amor pela vida, um amor próprio.
Isso tudo vocês podem fazer, gente. Isso não é restrito a um bandista, muito menos restrito ao médium, ou o dirigente, o sacerdote. Não tem nada a ver, cara. Isso é. Lembra que eles são pais e mães de todos os filhos da criação. Consequentemente, seu pai e mãe também. Não tem problema você pedir um colo ali, uma ajuda, um auxílio, e aí vai. Beleza? É isso. Uma ótima semana para vocês. Espero que tenha ficado claro, espero que não tenha sido chato. E qualquer dúvida também, deixe nos comentários aí. Ah, uma coisa legal também, assunto, eu quero, sei lá, gostaria de saber qual que é a função da defumação na Umbanda. Deixa nos comentários aí, porque eu consegui ir atrás de um trecho aqui dos livros para poder explicar isso, falar sobre isso. Defumação é um tópico legal. Gostaria de saber sobre, sei lá, transporte, sobre Exu e Pombagira mais aprofundado, gostaria de saber sobre, sei lá, qualquer coisa aí. Lembra que a ideia desse canal é virar um acúmulo ali de conhecimentos religiosos sobre a espiritualidade e sobre a Umbanda também. Quem sabe no futuro eu possa trazer até convidados. Olha aí, tem um dirigente lá da nossa casa, conheço famosos curimbeiros aí que, vai trazer uma história muito legal da curimba também. Quem sabe, mas aí fica pro futuro. Beleza, gente? Valeu!